Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo das funções, a qual eu dividi esse assunto em 4 partes. Exemplo: uma caixa d'água comporta 1.500 litros, estando totalmente cheia. Abre-se uma torneira que esvazia 10 litros por minuto. Indique por Y a quantidade de água na caixa após X minutos em que a válvula fica aberta. Item A: represente Y em função de t. Item B: construa o gráfico dessa função ft. Pessoal, a caixa cheia, ela comporta 1.500 litros. Esse é o valor fixo. Desse valor fixo, ao abrir a torneira, ela vai perdendo água, vai saindo água, mas sai em uma velocidade constante, porque ele informa que a cada minuto a caixa libera 10 litros de água. Portanto, eu tenho uma parte fixa e uma parte variável, onde essa parte variável ela é constante. Ou seja, eu tenho aí uma função do primeiro grau. E toda a função do primeiro grau ela é representada da forma ft é igual a AT mais B. Lembre que na questão ele pediu para a gente trabalhar y em função do t. Então o x saiu e deu lugar ao t. Então eu tenho aqui a parte variável e a parte fixa. Então, quem é a parte fixa? 1.500. Quem é a parte variável? Ele está perdendo, então é menos 10t. Então eu tenho aqui a minha função do primeiro grau. ft igual a 1.500 menos 10t. Joinha. Agora, vamos construir o gráfico dessa função. Se é uma função do primeiro grau, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso apenas de 2 pontos. Eu escolho esses 2 pontos. Professor, como é que você vai escolher esses pontos? Gente, eu tenho uma função. Então, eu adoto um valor ou para a grandeza y ou para a grandeza t e substituo na função dada. E eu vou encontrar o valor que eu não conheço. Olha só, para t igual a zero, pego a função e vou substituir. Onde tem t, eu vou substituir o zero. f0 é igual a 1.500 menos 10 vezes zero. 10 vezes zero dá zero, ou seja, f0 é igual a 1.500. Então, meu primeiro ponto é 0 e 1.500. No meu segundo ponto, eu vou adotar agora um valor para y. Então, para ft igual a zero, vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver ft, eu vou substituir por zero. Virou uma equaçãozinha. Separa. O 10 está subtraindo, passa para o outro lado adicionando. Então, 10t igual a 1.500. Agora, para eu deixar o t sozinho, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. t igual a 1.500 dividido por 10, t igual a 150. Portanto, o meu segundo ponto vai ser 150 e 0. Vamos agora pegar esses 2 pontos e locar no plano cartesiano. Vamos agora para o plano cartesiano. Eu sei que meu primeiro ponto foi 0 e 1.500. Então, vamos sempre partir da origem. Como o 0 é distância, é o eixo x. E o y é a altura, é o eixo y. Tá? Como o 0 não tem distância, significa dizer que eu não vou sair da origem. Vou apenas subir. Então, vou marcar aqui em 1.500. O segundo ponto foi 150 e 0. Parto da origem. Vou andar agora, deslocar 150 na horizontal e não vou subir nada, porque o y é a altura, eu não tenho. Pronto. Professor, para aí. Olha só, gente, se eu prolongar essa reta, passar de 150, significa dizer que eu ainda vou continuar derramando água. Então, por exemplo, quando tivesse 200 minutos, eu ia ter menos 1.300 litros. Existe quantidade negativa? Não. Portanto, o que significa dizer que ela tem que parar no zero. Obrigatoriamente, ele tem que parar no zero. A mesma coisa se eu prolongasse aqui para cima. Eu ia ter tempo negativo? Joinha. Estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função significa determinar os valores nos quais a função tem imagens positivas, negativas e onde a função se anula.
Portanto, para estudar o sinal de uma função, primeiro encontraremos sua raiz ou suas raízes. Em seguida, observa-se o comportamento do esboço do gráfico. Para uma função polinomial do primeiro grau, temos dois casos específicos. Por que dois casos específicos? Porque nós temos dois tipos de gráfico na função polinomial do primeiro grau. Temos um gráfico onde a reta é crescente e temos um gráfico onde a reta é decrescente. Professor, então precisa construir o gráfico? Não, precisa construir o esboço do gráfico. E para construir o esboço do gráfico, é necessário apenas o eixo x e o zero da função. Professor, como é que eu vou saber se eu vou traçar crescente ou decrescente? De acordo com o A. Primeiro caso, A positivo, reta crescente. Então, se ela é crescente, ela sempre vai estar nesse sentido aqui. Agora, pessoal, vamos fazer a análise desse esboço do gráfico. Quando o x for o zero da função, obrigatoriamente o y é igual a zero. Ele está sobre o eixo x, ele não possui altura. Quando o x for menor do que o zero da função, eu sempre vou ter y negativo, porque ele está abaixo, o y vai estar abaixo do eixo x. Portanto, f de x é menor do que zero. Quando o x estiver à direita, ou seja, for maior do que o zero da função, eu vou ter y positivo, ou seja, f de x é maior do que zero. Joinha. O segundo caso é quando a reta for decrescente, ou seja, o A for negativo. O processo é o mesmo, só vai mudar a inclinação, mas a análise é a mesma. Tracei a reta, o ponto de encontro da reta com o eixo x é o zero da função. Agora a análise aqui, preste atenção. Qualquer abscissa menor do que do zero da função, eu vou ter um y positivo. Qualquer abscissa maior do que o zero da função, eu vou ter um y negativo. E quando a abscissa for igual a zero da função, o y é igual a zero. Joinha. Exemplo. Seja f uma função f de reais para reais, definida por f de x igual a x que multiplica 5 menos x, mais x menos 2 ao quadrado. Item A. Mostre que f é uma função polinomial do primeiro grau. Então, bora lá. Eu vou pegar a função f e vou resolver, vou deixar ela na sua forma mais simples. Aqui, primeiro, eu vou aplicar a distributiva. X vezes 5, 5x. X vezes menos x ao quadrado. Aqui, repeto o sinal. E aqui eu vou resolver o produto notável. O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que essa regra prática ainda vai continuar dentro do parênteses, porque tem um sinal na frente e eu tenho que fazer o joguinho de sinal. Então, agora vou resolver o que está dentro. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos 2 vezes 1x dá menos 2x. Menos 2x vezes 2 vai dar menos 4x. Mais, repete, 2 ao quadrado, 4. Agora eu faço o joguinho de sinal. Mais com mais, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Tem termos semelhantes para ser resolvido. Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado dá zero. 5x e menos 4x vai dar x. Portanto, f de x é igual a x mais 4. É uma função do primeiro grau crescente, onde o coeficiente angular é 1 e o coeficiente linear é 4. No item B, ele pede para calcular a raiz da função. Lembre que, graficamente, a raiz é o encontro da reta com o eixo x. Então, a raiz é a abscissa desse ponto. Se é um ponto e está sobre o eixo x, significa dizer que ele não tem altura. Então, para encontrar a raiz, y tem que ser igual a zero. Agora, eu vou substituir. Onde tiver y na função, eu vou substituir por zero. E a função vira uma equação. Resolve. O 4 está adicionando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Item C. No item C, ele pede para a gente fazer o estudo
do sinal da função f. Então, primeiro, traça o eixo x. Agora, vou pegar o zero da função e vou colocar no eixo x. Bolinha fechada, porque o menos 4 faz parte da reta, tá? Como a reta ela é crescente, então o sentido dela é esse daqui. Agora eu vou fazer a análise. Quando o x for igual ao zero da função, ou seja, quando x for igual a menos 4, o y é igual a zero. Por que ele é igual a zero? Porque o ponto está sobre o eixo x, então ele não tem altura. Quando o x for menor do que menos 4, todo o y que o x for menor do que menos 4 está abaixo do eixo x. Portanto, f de x é menor do que zero. Quando o x for maior do que menos 4, todo o y vai estar acima do eixo x. Portanto, f de x é maior do que zero. Joinha. Exemplo. O gráfico abaixo representa o lucro em função da quantidade de litros de gasolina que um posto vende. Faça o estudo do sinal e analise o comportamento do lucro ou prejuízo desse posto de acordo com a quantidade de gasolina que ele vende. Pessoal, vamos interpretar, vamos analisar esse gráfico. Observe que o plano cartesiano, o eixo y é referente ao lucro e o eixo x é referente à quantidade de litros vendidos. Para a gente fazer a análise, eu tenho três possibilidades: lucro igual a zero, lucro menor do que zero e lucro maior do que zero. Para o lucro ser igual a zero, então o zero ele tem que estar aqui, ele não pode ter altura. Ou seja, eu tenho que vender exatamente 600 litros de gasolina. Para eu ter prejuízo, ou seja, o lucro menor do que zero, a quantidade de litros que eu tenho que vender tem que ser menor do que 600. Portanto, se eu tiver V menor do que 600, significa dizer que meu lucro vai ser negativo, ou seja, vai estar abaixo do eixo X. E para eu ter lucro maior do que zero, o valor de V, ou seja, o valor da quantidade de litros vendidos tem que ser maior do que 600. Para qualquer valor maior do que 600 litros que eu vender, eu vou ter um valor positivo para o lucro. Por quê? Porque o lucro vai estar acima do eixo X. Observe, se eu vender 700 litros, eu vou ter R$500 de lucro. Joinha? Então, nós vamos ter Y positivo. Então, primeiro, se o posto vender 600 litros, não tem lucro e nem prejuízo, ou seja, L igual a zero. Se o posto vender menos de 600 litros, terá prejuízo, ou seja, L menor do que zero. E se o posto vender mais de 600 litros, terá lucro, ou seja, L maior do que zero. Joinha. Inequação do primeiro grau. Qualquer sentença matemática aberta que possui o sinal de desigualdade é uma inequação. As inequações de primeiro grau com uma variável pode ser escrita da seguinte maneira: para A pertencente aos reais com exceção de zero e B pertencente aos reais. Primeiro, ax mais b menor ou igual do que zero. Segundo, ax mais b maior ou igual do que zero. Terceiro, ax mais b menor do que zero. Quarto, ax mais b maior do que zero. Exemplo. Resolva a inequação 4x menos 1 mais 2 vezes 1 menos 3x menor ou igual que zero. Bora lá, gente. Para começar a resolver aqui, primeiro eu vou aplicar a distributiva. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3x menos 6x. E o que eu não estou resolvendo, eu repeto. Vamos mudar de lado. O que tem x fica de um lado e o que não tem x vai para o outro. Então, 4x menos 6x fica no primeiro membro. Menos 1 passa para o outro lado e mais 2 passa para o outro lado. Lembrando que quando muda de lado, operação inversa. Agora vamos resolver os termos semelhantes. 4x menos 6x vai dar menos 2x. Mais 1 com menos 2, menos 1. Vamos multiplicar por menos 1, porque o x está negativo. Quando eu estou multiplicando uma equação por menos 1, inverte todos os sinais, inclusive os sinais de desigualdade. Vai ficar 2x maior ou igual do que 1. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, o x tem que ser maior ou igual do que 1 sobre 2. Portanto, conjunto de solução.
x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 sobre 2, ou ele vai de 1 sobre 2 até mais infinito. Por quê? Se eu fosse colocar aqui na reta real, bolinha ia ser fechada, lembrando que maior ou igual, menor ou igual, bolinha fechada. A raiz ficaria aqui 1 sobre 2. Se ele é maior, está indo para o infinito. Sistema de inequação do primeiro grau. Resolver um sistema de inequações significa encontrar os valores possíveis que x pode assumir simultaneamente a todas as inequações que fazem parte do sistema. Exemplo: resolva nos reais o sistema. Equação 1. 4 menos 2 vezes 3 menos x menor ou igual do que x mais 3 vezes 1 menos x. Equação 2. 7x mais 5 que multiplica x mais 2 tem que ser menor do que x mais 4 vezes x mais 1. Então, vamos resolver separadamente cada inequação. E para cada inequação, vamos fazer a representação na reta real. Joinha. Equação 1. Para começar a resolver aqui, primeiro eu vou aplicar a distributiva. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes menos x, mais 2x. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. E o que eu não estou resolvendo, repete. Aí aqui no primeiro membro, eu tenho esses dois termos, eles são semelhantes, então eu posso resolver. 4 menos 6 vai dar menos 2. E aqui no segundo membro, x com menos 3x vai dar menos 2x. E, novamente, o que eu não estou resolvendo, repete. Agora eu vou separar. Tudo que tem x fica de um lado e tudo que não tem x passa para o outro. Eu tenho uma inequaçãozinha aqui do primeiro grau. E quando muda de lado, operação inversa. Então vai ficar 2x mais 2x menor ou igual a 3 mais 2. 2x mais 2x, 4x. 3 mais 2, 5. Então vai ficar 4x menor ou igual do que 5. Então, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x tem que ser menor ou igual a 5 sobre 4. Eu vou fazer a representação na reta real no final. Poderia já fazer agora, mas eu deixei nessa questão para fazer no final. Vamos resolver a segunda inequação. Mesmo processo. Primeiro eu vou aplicar a distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes mais 2, mais 10. 4 vezes x, 4x. 4 vezes mais 1, mais 4. E o que eu não estou resolvendo, repete. No primeiro membro eu tenho termos semelhantes. Então eu posso resolver 7x com 5x, 12x. E repete. X mais 4x, 5x. E agora eu vou separar o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. O 5x está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro. Ele está adicionando, passa subtraindo. E o 10 está adicionando, passa para o outro lado subtraindo. Resolve os termos semelhantes de cada membro. 12x menos 5x, 7x. 4 menos 10, menos 6. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, bora fazer a representação agora da primeira equação na reta real. Traço a reta, tá? A bolinha é fechada. Por que ela é fechada? Porque é menor ou igual. Menor ou igual, maior ou igual, bolinha fechada. Menor e maior, bolinha aberta. Então, ficaria 5 quartos. Se ele é menor, eu vou achurar os valores que x pode assumir que sejam menores do que 5 quartos. Então, eu vou pintar para a esquerda. Segunda, passa a reta, menos 6 sétimos. Lembrando que os valores de x nessas retas reais, quando tem que ficar um embaixo da outra, sempre fica em ordem crescente. Bolinha aberta, menos 6 sétimos. Se é menor, para a esquerda. E eu tenho agora, gente, o que é comum nessas duas retas. Então, primeiro, eu vou fazer a projeção ortogonal dessas bolinhas para a interseção. E eu vou observar nos intervalos de menos infinito até menos 6 sétimos é comum. De menos 6 sétimos até 5 quartos não é comum. E de 5 quartos até mais infinito não é comum. Então eu vou pintar apenas o que é comum. De menos infinito até menos 6 sétimos. Portanto, meu conjunto de solução vai ser x pertence aos reais tal que x é menor do que menos 6 sétimos ou colchete aberto de menos infinito até menos 6 sétimos, colchete aberto. Joinha. Exemplo. João possui um terreno de 1.000 metros quadrados, no qual pretende construir uma casa ao engenheiro responsável pela planta. Ele propõe as seguintes condições.
A área destinada ao lazer, piscina, churrasqueira, etc., devem ter 200 metros quadrados. E a área interna da casa mais a área de lazer devem ultrapassar 50% da área total do terreno. Além disso, o custo para construir a casa deverá ser, no máximo, R$200 mil. Sabendo que um metro quadrado construído nessa região custa R$500, qual a área interna da casa que o engenheiro poderá projetar? Então, bora lá. Primeiro, ele me disse que a área de lazer mais a área interna tem que ser ultrapassar, então tem que ser maior do que 50% da área total. A área de lazer, ele me informou. Ele me disse que a área de lazer era 200 metros. A área interna é o que eu quero encontrar. 50% é 50 sobre 100, é 0,5. Do total, o total é 1.000 metros, então vezes 1.000. Substituir. Aqui no segundo membro, dá para a gente começar a resolver. 0,5 vezes 1.000 vai dar 500. E o que eu não estou resolvendo, repete. Agora, o 200 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, a área interna tem que ser maior do que 300 metros quadrados. Ele informou também que o metro quadrado dessa região, para construir, é de R$500. E que a construção não pode ultrapassar R$200 mil. O que significa dizer que eu vou pegar a área interna, que eu não sei quem é, e vou multiplicar por 500. E isso tem que ser menor ou igual a R$200 mil. Então agora, 500 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou seja, a área interna tem que ser menor ou igual do que 400 metros quadrados. Agora, gente, a área interna tem que satisfazer as duas inequações. Vamos colocar o resultado na reta real. A primeira reta real, a bolinha é aberta, tá? Na inequação 1, bolinha aberta. 300, se é maior, vai para a direita. Na inequação 2, a bolinha vai ser fechada. E se é menor, vem para a esquerda. Vou agora achar a interseção das duas. Para isso, eu vou fazer a projeção ortogonal. Vou no intervalo de menos infinito até 300, não tem nada, não é comum. Entre 300 e 400 é comum, então eu pinto. De 400 até mais infinito não é comum. Ou seja, a área interna tem que ser maior do que 300 e menor ou igual a 400. Então, eu posso representar meu conjunto de solução aqui de duas formas. X pertence ao conjunto dos reais, tal que x é maior do que 300 e menor ou igual a 400, ou de colchete aberto de 300 até colchete fechado de 400. Joinha.